A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso Deus e nós somos seu povo. Aleluia. Nós vamos ler Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 18. O homem rico. Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 18. O homem rico. Obrigado. Aleluia. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: o mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém. Até este versículo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, é com alegria que estamos neste lugar, satisfação em poder estarmos juntos, na presença do Senhor. Os salvos têm uma alegria em ser crente em Jesus, tem uma alegria em poder estar se congregando, poder ver o irmão, a irmã, poder ouvir o louvor, a saudação, poder ver a alegria de cada irmão, de cada irmã, a sua expressão de gratidão a Deus pela salvação da sua alma. Isto é maravilhoso. Aleluia. São atributos que Deus nos dá, irmãos? O atributo do Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onisciente, Então Ele dá-nos esta alegria, essa satisfação de poder estarmos juntos, lhe adorando, lhe exaltando, porque nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, no princípio da história, Jesus se depara com este jovem, aonde nós temos lido nesta noite, um jovem rico, e ele faz uma interrogação a Jesus com respeito que deveria fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna está em Jesus.
Só aquele que está em Cristo pode compreender, entender, porque Cristo está nele e Jesus é a vida que nos dá este prazer de estarmos na sua presença. Jesus é vida. Se estamos nele, temos vida. Aquele jovem guardava mandamento em parte, né? Vamos que ele fosse educado, instruído pelos seus pais acerca dos mandamentos. Existem famílias educadas, né? Sabemos disso. E além de colocar o filho em um colégio, tentar ensiná-lo, educá-lo, também educa na lei do Senhor, naquilo que foi instruído. Então aquele jovem guardava mandamentos. Que bom, aleluia. Mas isso não seria suficiente para lhe dar convicção, certeza de vida eterna, de salvação. Ele teve o privilégio, meus amados irmãos, de ver Jesus, de ouvir Jesus. Quando alguém ouve Jesus, meus irmãos, é atraído. A sua palavra transforma, a sua palavra gera fé, a sua palavra traz alegria, traz prazer de alguém olhar para ele e querer estar ao seu lado. Aleluia. Quando Jesus falou comigo, a sua voz me tocou. Quando o Senhor falou com você, a sua palavra, a sua voz também tocou em você. Esse é o motivo que você está aqui nessa noite. Aleluia. Aqui não há distribuição de, vamos dizer, dinheiro, mantimento, né? Existe, né? Por aí afora, por parte do governo, né? Auxílio, essas coisas, né? É bom. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui nada por conta dessas coisas, mas sim porque nós fomos chamados por Jesus para sermos adoradores. Aleluia. Então isso nos dá esta alegria, meus irmãos, de estarmos reunidos. É que estejamos passando por um momento difícil ou não, mas temos o prazer de estarmos na presença do Senhor, porque é nesse lugar, é na sua presença, que até a tristeza salta de alegria. Aleluia. O Senhor Jesus está neste lugar. Amados irmãos, aquele jovem, ao interrogar a Jesus com respeito à vida eterna: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? A vida eterna é algo que todos almejam, né? Enquanto o homem não entende a Jesus, não ouve a Jesus, então ele deseja, ele busca, ele quer morar no céu, embora a sua condição tenha uma diferença da condição de Deus. E a condição do homem não pode prevalecer. O que prevalece vai ser a condição divina. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é a condição divina que prevalece? É que o homem tem que crer em Jesus como Salvador, Senhor absoluto. Quando o homem crer em Jesus como Salvador absoluto da sua alma, agora ele verdadeiramente, ele vai ter o perdão dos seus pecados, ele vai ter na sua vida uma convicção de que na verdade ele está na presença do Senhor. Ele vai ser liberto, transformado, e agora ele não vai andar mais só, ele vai andar com Jesus. Aleluia. Você está aqui com Jesus. Foi o Senhor que trouxeste-nos neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, para adorarmos a Ele e certamente Ele falar conosco pelo seu Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Nos encontramos um pequeno número, né, irmãos?
somos muitos. Se estivesse todo a Moriá, todos os irmãos da Moriá presentes, dava para trazer um bom número, né? Mas infelizmente é espalhado, né? Aleluia. Mas mesmo assim, não olhando a quantidade, mas olhando para Jesus, que a qualidade de cada cristão, isto favorece uma intimidade com Deus, para que possamos lhe clamar em oração, para que possamos lhe glorificar, para que possamos cultuarmos a Ele e a nossa adoração ser aceita pelo Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando Jesus ouve aquele homem, que farei eu, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna. Aleluia. Jesus, sendo ele o Filho de Deus, embora ele aceitou se humanizar, se tornar carne, para poder, como a Bíblia diz, se humilhar até a morte de cruz. Ele não aceitou ser tido como bom mestre, mas ele atribui a Deus, dizendo: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aleluia. Sabemos que o Senhor é bom. Ele é tão bom que ele, ao criar o universo, o homem, lhe deu simplesmente uma ordem lá no jardim do Éden: de todos os frutos que há no jardim, comei livremente, mas que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, não comerás. Se comer, certamente morrerás. Aparentemente, para mim e para você, é tão fácil, né? Darmos para vivermos eternamente, para vivermos nesse jardim e guardarmos este mandamento. Tão fácil. Aleluia. Passa-se os tempos e houve tentações. Eva foi atraída pela tentação, caiu, e depois foi até Adão, e este também caiu. Aleluia. Deus não mente. Ele disse: certamente, se comeres, morrerás. O tentador disse, quando ouviu de Eva, quando disse: por que não comes este? Não, porque o Senhor Deus disse que se comer, certamente morreremos. Ele vai lá e tenta conquistar, atribuindo palavra, trazendo a ela uma curiosidade, fazendo ela entender que Deus estava lhe enganando, que não seria desta natureza. Esta é a obra do inimigo, é inverter a realidade. Aleluia. O diabo diz para Eva que nada. Olha, Deus sabe, se vocês comer, vocês vão conhecer o bem e o mal, assim como Ele é. Por isso que Ele não quer que vocês comam. E ela olha, e vem agora o desejo, a curiosidade. Será que é isso mesmo? Eu vou ver. Queridos irmãos, e ela viu, e o resultado foi triste, decepcionante. Teve que se esconder quando ouvir a voz do Senhor, teve que pagar preços diversos, né? A terra tornando-se maldita por causa do homem, e agora o homem ficou caído da presença de Deus. Mas Deus é amor, Deus é bom, como Jesus disse. Naquele mesmo dia o Senhor Deus disse, ao conversar com Adão e Eva,
dando-lhe sentenças, disse: farei nascer da semente da mulher um varão poderoso, que há de pisar na cabeça da serpente, e ela há de ferir seu calcanhar. Então naquele dia Deus projetou o meio, como restaurar, levantar, trazer ao homem condição para que o homem possa verdadeiramente ter a vida eterna que vem do Senhor nosso Deus. Aleluia. Essa é a condição que prevalece, a condição divina. Aquele jovem, ao ouvir de Jesus: ninguém é bom senão um que é Deus, Jesus lhe interroga: sabes os mandamentos? Interessante que no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem essa passagem, embora um traga se expressando de maneira um pouco diferente. Há um que diz que ele pergunta: quais os mandamentos? No de Lucas ele não traz essa interrogação de quais mandamentos, mas Jesus disse para ele: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não irás a falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus vai falando logo ao objetivo da condição da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Outro escritor tinha mais tempo, mais tinta, então foi lá dizendo de expressão um pouco mais diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse não se... som. Esse aqui está baixando. Olha a tomada, irmão. Som. Obrigado, irmão. Louvado seja Deus. Pensei que era aqui, mas foi lá mesmo. Aleluia. Sim, irmãos. E outro escritor vai falar com respeito ao assunto de Jesus, né? E Jesus diz: sabes os mandamentos? E ele vai dizer quais, aonde Jesus vai citar para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não irá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Queridos irmãos, ele vai dizer para Jesus que faz isto desde a sua juventude. O escritor lá em Mateus vai dizer que Jesus o amou muito quando viu esta expressão. Aquele jovem dizer que fazia isto desde a sua juventude. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aí que ele diz assim: o que me falta ainda? Lucas vai simplesmente dizendo que Jesus diz: mas uma coisa ainda te falta. Aleluia. Agora traz o objetivo, né, irmãos? Que guardar a lei, guardar os mandamentos, isso é bom, leva o homem a ter um compromisso, desviar-se daquilo que contamina, que aborrece a Deus, mas todavia não é ainda a condição do homem viver eternamente com Deus. Pelas obras da lei ou pela lei, a Bíblia diz que ninguém conseguiu alcançar a justificação, mas sim, pela fé em Jesus, o homem alcançou. Aleluia. Então, quando Jesus diz para aquele jovem: mas uma coisa ainda te falta, vende tudo quanto tens, dá
aos pobres: vem e segue-me, e terá um tesouro no céu. Interessante, meus irmãos, que o tesouro no céu, lá não existe como ser roubado, tomado, não existe. Aleluia. Tesouro no céu é um lugar que está bem guardado. Jesus chegou a dizer: ajunteis tesouro para vós na terra, onde há ladrão, mina, rouba, onde a traça corrói e o ferro não sobe. Mas juntai nos céus. Mas o homem não sabe como juntar tesouro no céu, não sabe. Aleluia. Junta na terra, irmãos? Torna-se um empresário e consegue juntar tesouro na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que tem homens que o seu coração é preso nos bens que possuem. E Jesus sabe muito bem, queridos irmãos, de cada coração. Pois aquele jovem que estava diante dele, dizendo que guardava os mandamentos desde a sua juventude, mas o seu coração estava lá também os bens que tanto ele possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não matava, não adulterava, não diria falso testemunho, seu pai e sua mãe. Todavia, os bens que possuía estavam no seu coração como um tesouro muito importante. E Jesus quer, irmãos, que esteja no coração do homem, ou daquele que ele conhece, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer estar no coração do homem, em primeiro lugar. Aleluia. Quando está Jesus em primeiro lugar no coração do homem, as demais coisas, elas não são tão importantes. Ainda que seja útil na vida do homem, mas ela só tem sentido diante de Deus como útil para nós se nós colocar Jesus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Mas quando nós nos prendemos a determinadas coisas, e nós podemos até falar de Jesus, só falar, mas não viver não vale. Então Jesus quer que nós tenhamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aquele jovem que era tão rico, possuía bens, grandes propriedades, ele sai triste, cabisbaixo, triste, e se retira sem mais se perguntar a Jesus nada. Vai caminhando. Aleluia. E Jesus, olhando para aquele homem que estava preso por amar bens dessa vida, que passa tão rápido. Mas o homem não olha para isso, irmãos? Ele não olha para a eternidade que está diante dele. Ele olha para as coisas do presente, do que ele está vendo ali. E para ele era interessante o que ele tinha, isso era importante para ele. E Jesus estava apontando para ele a eternidade. Aleluia. A eternidade que é dado a todo aquele que crê em Jesus. Para que tenhamos essa certeza, meus irmãos, que o nosso descanso não é aqui, mas sim na eternidade, na glória com Jesus. Aleluia. Essa alegria do crente, irmãos, alegria de servir ao Senhor, sabendo que as lutas existem. Quantas vezes somos
cercado diante de tremendos vendavais, mas nós lembramos de Jesus. Nós lembramos que ele esteve com o discípulo lá no barco, onde o mar estava furioso, a tempestade, e o discípulo estava apavorado, vendo que estava a perecer. E quando toca em Jesus, dizendo: Mestre, estamos a perecer. Jesus levanta, estende as mãos e diz ao vento e ao mar: acalma-te e emudece-te. Aleluia. E ali, irmão, cessou o vento, a fúria do mar. E os discípulos ficaram admirados. Mas quem é este que até ao vento e ao mar fala, ele obedece? Aleluia. Meus irmãos, os discípulos estavam com Jesus, mas não lhe conhecia ainda verdadeiramente o Senhor. Ainda existia coisas que estavam encobertas para eles conhecer quem era Jesus. Aleluia. Talvez na sua vida tenha algo que tem lhe assolado, e você tem até um pouco se desesperado, achando que não há solução, achando que não tem como vencer uma luta que está diante de você. Aleluia. Quero dizer nessa noite, meus irmãos, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é maravilhoso. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, seus inimigos bateram palma. O rei Dário ficou triste, desprezou banda de música, e ele foi pela madrugada lá na cova dos leões. Daniel, o Deus que tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? E para sua surpresa ele ouviu a resposta: sim, ó rei. O Senhor enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Achou em mim inocência para contigo e para com ele. Queridos irmãos, nós aprendemos uma coisa: se você anda com Jesus, olhe, não temas a nada, porque ele é fiel para nos fazermos vencedores. Ele é fiel para estar conosco no momento da alegria e também no momento da dor, fazendo com que você possa se alegrar com a sua maravilhosa companhia. Amigo fiel, louvado seja o nome de Jesus. Agora o discípulo, vendo Jesus dizendo que dificilmente entrará no reino dos céus os que confiam em riquezas, mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha. Aleluia. E os discípulos olharam um para o outro, meus irmãos, e ficaram: eita, sendo assim, quem poderá se salvar-se? Aleluia. Quem poderá salvar-se? Jesus disse para eles: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. É impossível ao homem que é escravo de alguma coisa na sua vida se tornar livre. Para o homem, isso é impossível para ele mesmo se desprender daquilo que ele oprime. Para aquele jovem se desprender da avareza que estava no seu coração pelos bens que tinham, queridos irmãos, isso era impossível. Não tinha ele condição. O homem não tem essa condição de se libertar. Seja qual for a opressão,
O homem que é oprimido por qualquer coisa nessa vida, ele é escravo. E se ele é escravo, ele está preso naquilo, ele é dominado por aquilo. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Só o Filho pode libertar. Quando o Filho liberta, então sai do coração a avareza, sai da vida do homem aquilo que ele prende. Ele torna-se livre para ter a alegria de não mais olhar para as coisas dessa vida, mas sim para Jesus. Ele entende que o alvo é Jesus, o seu descanso é na glória, a sua vida aqui é uma vida temporária, que tudo passa, e ele acredita que na vida de Jesus, o que é mais importante é a sua vida na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos, queridos irmãos, buscar mais a Deus em oração, para sermos agraciados pelo Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus melhor, pela sua palavra, pela nossa intimidade com Ele, de estarmos em oração, de sermos abençoados, tocados, visitados pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ouvi uma pregação, o pastor dizendo que Deus criou o homem com perfeição para tocar. Então Deus quer tocar no homem que Ele criou, e que o homem também, por sua vez, também tenha nele o desejo de ser tocado por Deus. Deus relacionar com a sua igreja, com o seu povo, porque nós somos o povo de Deus. Aleluia. A Bíblia nos afirma isso, que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, o que era impossível na minha vida e na sua vida, Jesus quebrou, desfez. Hoje você está aqui, a sua vida está mudada. Ao conhecer a Jesus, a sua mente foi transformada, você foi iluminado pela palavra do Senhor. Aleluia. Isto é resultado de que Deus transformou a minha vida e a sua vida. Aleluia. Essa transformação o homem jamais poderá fazer. Você poderia dizer: pastor, mas eu conheço um cidadão que ele não é crente, mas ele se veste bem vestido igual um crente, ele não diz palavrão igual um crente, parecido com crente, mas tem uma diferença, ele não é crente. Aleluia. O crente, a diferença é grande. O crente abriu a porta do seu coração para Deus. O crente acredita unicamente em Jesus como Salvador pessoal da sua alma. E aquele que ainda não é crente não acredita. Ele acredita em parte, mas em parte não funciona. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência. O homem lá fora, ele está preso na concupiscência deste mundo. Ele pode ter até a aparência de crente, mas o seu coração está incrédulo, seu coração está separado de Deus. Aleluia. Ele vive pela misericórdia do Senhor. Deus concedendo a oportunidade para que ele possa ouvir a mensagem do Evangelho, parar para raciocinar e poder fazer uma decisão, crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal.
Porém, aos crentes é diferente. Deus dá graça. Aleluia. Nós fomos agraciados pelo Senhor, irmãos, para sermos crente na bendita pessoa de Jesus. Aleluia. Nós fomos agraciados para crer unicamente em Jesus como Salvador pessoal. Aleluia. Quantas vezes cantamos louvores e Deus nos toca, nós choramos de alegria. O incrédulo chora de ira, porque é incrédulo. Aleluia. Quantas vezes falamos de Jesus e choramos na presença do Senhor, não é com dor, mas somos tocados pela sua palavra. Então o Espírito Santo que nos aquebrantou, nos transformou, faz com que nós sejamos tocados, e muitas vezes choramos também. Aleluia. Isto é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Lembro um dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Não faz tantos dias. Eu tinha 16 anos e na hora que irmãos oraram por mim, senti algo assim inexplicável. Eu olhava para os céus e via como se os céus estivessem abertos. Não sei fazer você entender. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu olhava para os céus, eu via as estrelas, e isso me fazia sentir como se os céus estivessem abertos sobre minha vida. Aleluia. E trazia sobre minha alegria, porque eu tinha aceitado a Jesus como Salvador da minha alma. Louvado seja o nome de Jesus. E na nossa trajetória como crente em Jesus, passamos por momentos difíceis, muitas vezes. Passamos por um momento turbulento, né? Tribulações, surgem aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está de mão estendida para nos ajudar na caminhada. Como está escrito lá em Deuteronômio: o Deus eterno seja por tua habitação. Aleluia. Você habita em Deus, o qual é eterno, e os seus braços eternos estão por baixo de ti. Para quê? Nos sustentar. Aleluia. E aos teus inimigos, ele diz: destrói. Do Senhor é a guerra. O Senhor cuida do crente, irmãos. Muitas vezes, ainda que você não consiga entender, não consiga ver, mas Deus está trabalhando por você. Deus está cuidando de ti, na tua caminhada, no teu trabalho, na tua casa. Deus está velando por tua vida. Que cada um de nós possamos ter esse compromisso e sabemos que estamos diante do Senhor, que os seus olhos estão sobre nós e que nós devemos lhe agradar, vivendo a sua palavra. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Amados irmãos, eu queria louvar a Deus com louvor. O culto foi começado mais cedo, né? Domingo começa às 6 horas. Eu estou dizendo para a irmã Laísa, a gente se prende nas lutas, se descuida que o relógio vai correndo, o ponteiro lá de cima já desce lá para o cerco. Ele diz: Laísa, olha a hora. Não podia correr, ela problema de coluna, né? Ruim, buraqueira, mas graças a Deus chegamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu gosto de cantar um louvor
louvor do cantor cristão. Este louvor é uma mensagem linda, a vinda do Senhor. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia famoso esse há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo na nuvem tiver de descer, para sempre entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo hei de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia famoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo na nuvem tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus explodi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia famoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almejo raiar, esse dia de glória e poder. Oh, que dia famoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo na nuvem tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus há de voltar, né, irmãos? As partes do Novo Testamento